Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre essa suculenta linda e colorida que é o Sedum nussbaumeriano. Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que toda segunda-feira tem conteúdo sobre suculentas por aqui, sempre às 6 horas da tarde. E também tem uma playlist separadinha só sobre suculentas no canal. Vão lá conferir. Eu vou deixar ela aqui no final do vídeo para vocês. E bora conhecer um pouco mais sobre essa suculenta linda. Ela é uma suculenta que tem a característica de ter a borda mais escura, num tom avermelhado. Quanto mais sol ela pega, mais escura vai ficando essa borda e ela vai ficando com um colorido maravilhoso. Ela pode ser cultivada tanto à meia sombra quanto no sol pleno, mas o que vai garantir o colorido dela realmente vai ser o sol pleno. A minha pega aqui mais ou menos umas 3 horas de sol por dia. Se ela tivesse pegando aí umas 5, 6 horas de sol, ela estaria ainda mais colorida. Ele também pode ser cultivado à meia sombra, desde que haja bastante luz, porque senão ele tende a ficar uma planta estiolada, com galhos mais alongados e folhas mais distantes uma da outra. Isso acontece porque a planta está buscando a luminosidade que ela necessita. E na meia sombra ela tende a perder o colorido, ficando num tom um pouco mais claro, um laranja meio esverdeado. A maioria das suculentas precisam de bastante luminosidade para se desenvolverem bem. A Sedum nussbaumeriano é muito confundida com esse outro Sedum aqui, que é o Sedum Adolphi. O meu tá até com um matinho aqui. O meu ainda tá bem pequeno, mas quando ele fica maior, ele tende a ficar com essas bordas um pouco mais amareladas. Não é tão marcante quanto a do Sedum nussbaumeriano, mas se cultivado na sombra, os dois podem ser bem confundidos. Falando um pouquinho sobre o substrato para plantar esse sedum, como toda suculenta, ele gosta de substrato bem drenado, aquele substrato que não acumula água quando a gente faz a rega. Então pode-se usar aí uma mistura de terra vegetal com areia grossa de construção, lembrando que tem que ser esse tipo de areia para evitar que a suculenta desenvolva os nematóides, que é uma doença bem comum aí nas suculentas. Pode-se utilizar também nessa mistura um pouquinho de matéria orgânica, mas bem pouco, porque a matéria orgânica segura bastante umidade. Uma coisa que está sendo muito utilizada hoje em dia também e que é muito bom é a palha de arroz carbonizada. Funciona muito bem no substrato. E também um pouco de carvão triturado, que vai ajudar aí na drenagem desse substrato. Em relação à rega, o ideal é esperar o substrato secar para então fazer a rega novamente. É sempre bom observar a suculenta, olhar se o substrato já está seco para fazer essa rega, porque as suculentas têm raízes finas, então elas não toleram ficar encharcadas. As raízes podem apodrecer com bastante facilidade. E ela também já guarda bastante água nos caules e nas folhas. Para fazer a reprodução dessa suculenta é muito simples. Ela brota pelo caule, igual a minha tá cheia de mudinhas aqui, ó. Olha para vocês verem o tanto de mudinha que tá brotando aqui no caule dela. E também brota muito bem por folha. Tem até uma folhinha brotando aqui no vaso, ó. Só de eu colocar ela em cima do substrato, ela já começou a sair novas brotações e também raízes. Uma outra característica desse sedum é que ele tende a ficar pendente e solta brotações nas pontas, igual o meu tá soltando aqui. Se você quiser um vaso mais cheio, você pode estar fazendo uma poda nele e replantando esses galhos da ponta lá no vaso. Aí vai ficar aquele vaso mais cheio e mais bonito.
Eu tô até pensando em fazer isso aqui com o meu, mas eu ainda não fiz não, porque eu tô com um pouquinho de dó de cortar ele. Mas assim que ele soltar mais alguns brotinhos lá em cima, eu vou tirar esses galhos aqui e replantar lá no vasinho. Se vocês estão gostando de conhecer essa suculenta linda, já deixa o like aí para ela. Falando um pouquinho sobre a adubação, essa suculenta não é muito exigente quanto à adubação não. Mas, como é sempre muito bom a gente fornecer nutrientes para as plantas da gente, pode-se utilizar aí adubos orgânicos, como esterco de gado bem curtido, esterco de galinha, a farinha de osso, que também é muito utilizada hoje em dia nas suculentas. Pode-se utilizar também um adubo equilibrado, um NPK 10-10-10, que é ideal para as plantas. Enfim, tem uma infinidade de adubos disponíveis aí no mercado. Eu sempre uso o que eu encontro com mais facilidade aqui na minha cidade. Lembrando que é sempre importante a gente seguir as orientações do fabricante. É importante ler o que está escrito no rótulo do adubo, para não causar nenhum tipo de problema nas plantas por excesso de adubação ou adubação na hora errada. Lembrando que a adubação deve ser feita sempre num horário que não tiver sol. Essa suculenta é bem resistente quanto a pragas e doenças. A minha aqui, por exemplo, nunca pegou nenhum tipo de praga, mas ela pode atrair aí as cochonilhas, os pulgões e também fungos. Então, a dica que eu sempre dou é observar a planta e, se tiver alguma dessas pragas, fazer o controle dela o mais rápido possível. Me contem aí nos comentários se vocês conhecem esse sedum e se vocês têm ele aí no cultivo de vocês. E se ele é realmente uma planta de fácil cultivo. O sedum nussbaumeriano é originário do México, como várias suculentas que a gente conhece, e foi descoberto no século XX. E foi nomeado com o nome de sedum nussbaumerianus em homenagem ao jardineiro Ernst Nussbaumer. Resumindo, é uma planta muito linda, muito ornamental, pode ser utilizada aí para fazer arranjos ou pode ser plantada em vasos, em jardim vertical, igual a minha está plantada aqui. E é uma planta muito resistente e de fácil reprodução. Brota tanto por folhas quanto por mudinhas que nascem no caule. E tolera muito bem ambientes com sol pleno e também pode ser cultivada em ambientes de meia sombra. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. E também ative o sininho das notificações para vocês sempre receberem os vídeos em primeira mão. Sempre tem vídeos por aqui onde eu falo sobre as suculentas nas segunda-feiras, eu falo sobre as espécies que existem e também dou dicas de como cultivá-las e ter sucesso no cultivo delas. E também mostro as minhas plantas. Nas quarta-feiras eu falo sobre as orquídeas e na sexta-feira sobre outras plantas. Lembrando que o vídeo vai para o ar sempre às 6 horas da tarde. E todos esses conteúdos estão separados em playlists no canal. Depois vocês vão lá conferir. Gratidão a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau!